Desafio 24. Acabe com a cobiça agora. Identifique todo objeto dela em sua vida e remova-o. Rejeite todas as mentiras em que você acreditava ter prazer. A cobiça não pode ter a permissão de ficar por perto. Ela deve ser destruída e exterminada hoje, e substituída pelas promessas de Deus e por um coração cheio do seu perfeito amor. Chegamos então ao 24º dia de desafios. E a proposta de hoje, de uma maneira superficial, ela solicita para que nós tiremos a cobiça da nossa vida. Tiremos a cobiça dos nossos hábitos, do nosso cotidiano. Isso de uma maneira superficial. Mas aí eu preciso entender o que vem a ser essa cobiça. Amados, na leitura bíblica, lá na primeira carta de São João, nós vamos descobrir que a cobiça também é conhecida como concupiscências. Então, as concupiscências dos olhos, da carne e a soberba da vida estão incluídas nisso. E é interessante que, assim como São João fala em sua primeira carta, é justamente a mesma maneira com que Jesus foi tentado no deserto pelo demônio. Ali o demônio ofereceu para ele a concupiscência dos olhos, em que ele poderia ver todos os reinos do mundo e ter para ele, possuir, acumular riquezas, acumular bens. O demônio também deu ali a concupiscência da carne, quando depois de jejuar 40 dias, Jesus teve fome e ele falou para Jesus transformar as pedras em pão. E também a soberba da vida, que é acúmulo de poder. Esse acúmulo de poder, ele fala para Jesus, do alto templo do monte, que ele demonstrasse um pouco o poder que ele tinha, fizesse um showzinho, se jogasse lá do alto do templo, porque aos anjos tinham sido dado ordens para defendê-lo, e não deixá-lo que se machucasse. Mas aí também nós vamos lá ao início da Bíblia e percebemos que também estão lá no pecado original. Porque Eva, quando olhou para o fruto, viu que era de boa aparência, que era de muito bom aspecto, e era bom de possuir. Então ali ela sentiu também que seria maravilhoso ela deter o conhecimento do bem e do mal e ser como Deus, Então ela acumulava ali ao mesmo tempo o poder, o ter e o prazer. São essas então as coisas que o demônio constantemente em nossas vidas ele repete desde o início da criação. É interessante que quando eu meditava para gravar esse áudio, o Espírito Santo me fazia lembrar de uma música que eu gostava muito na minha adolescência, um grande sucesso lá da banda Rolling Stones, Satisfaction, em que ele fala I can get no satisfaction. Eu não consigo ter satisfação. E ali fala de inúmeras coisas que ele faz e tudo que ele vai atrás para tentar ter satisfação, e por mais que ele consiga, por mais que ele conquiste, por mais que ele faça, ele não consegue ter satisfação. E, na verdade, a cobiça é mais ou menos aquela luzinha que acende quando nós estamos dirigindo um carro, que nos alerta que algo está estranho, algo está errado com a mecânica do carro, Quando a cobiça ela age no nosso interior, acende uma luz falando que a nossa relação com Deus não está legal. Por quê? Porque eu quero satisfazer
as minhas carências, satisfazer o meu vazio, completar o meu vazio, ou com posse, ou com prazer carnal, do comer, do beber, do sexo, ou então com poder. E quanto mais eu prendo o meu olhar a essas coisas, mais eu nego Deus na minha vida e mais eu endeuso essas coisas. Sejam essas coisas uma mulher que de repente o meu olhar cobiça, seja uma casa de R$1 milhão que eu desejo ter, seja um carro esportivo que eu sonho em ter. Então aquilo ali passa para mim a ser uma obsessão. E sendo uma obsessão, eu acabo criando ídolos para a minha vida e aquilo passa a ser meu Deus. Eu destrono Deus e coloco coisas, objetos e pessoas no lugar de Deus. E aí está o sinal de alerta. Então eu preciso identificar onde estão essas coisas, onde está a cobiça em minha vida. Porque a cobiça pega coisas que são lícitas e busca preencher com coisas ilícitas, na maioria das vezes nos encaminhando para o pecado. E aí a gente encontra, como já dissemos ontem, pornografia, más companhias, vícios e por aí vai afora. Especialmente aos homens, eu queria chamar a atenção aqui. Existe um hábito muito feio de ficar olhando para todas as mulheres que passam pela rua. Isso daí eu falo de um instinto natural mesmo, de homem que não é temperado pelo Espírito Santo, que não vive uma intimidade perfeita e plena com Deus. Uma maneira de você saber se você está em intimidade com Deus, homem, é se você fica observando todas as mulheres que passam. Por quê? Você sendo casado, o seu olhar só se deve voltar à sua cônjuge, né? À sua esposa. E de igual maneira as mulheres também, né? Antigamente esse era um fato apenas dos homens e hoje parece que o tal feminismo tem colocado as mulheres para fazer até mesmo as aberrações do homem. Mas eu chamava a atenção. Você não pode ficar olhando para aquilo que você não pode possuir. Você não deve possuir. Eu falo aqui de experiências próprias, né? Ontem eu falava sobre a pornografia, a masturbação, de várias pessoas que eu conheço do meu meio, lá do grupo de oração, que venceram isso e que há anos já não praticam isso, mas eu sou experiência disso. Eu fui escravo de pornografia, fui escravo de masturbação. Eu levei isso para dentro do meu casamento, quando nós casamos. E eu posso dizer que aí por volta mais ou menos de uns 5, 6 anos eu sou liberto disso. Completamente liberto a partir do momento em que eu me aprofundei na experiência com Deus. Quanto ao olhar, eu inúmeras vezes fiquei parecendo um roceiro que olha para o chão para evitar uma mulher que eu via lá de longe vindo na rua com um decote grande ou com a saia, uma micro saia, coisa que eu tinha plena consciência no meu coração que eu não devia olhar para não cair em tentação e não pecar em meu coração, porque no campo sexual o apenas imaginar já me levou a um pecado mortal. Então, o desafio de hoje é arrancar a cobiça, arrancar o seu desejo desenfreado pelo poder, seu desejo desenfreado pelo ter, acumular propriedades, pela busca desenfreada de prazeres, seja na gula, seja na bebida, seja no sexo, em coisas desordenadas. Como eu já disse, são coisas lícitas, mas que vividas não na presença do Senhor se tornam muitas vezes ilícitas e acabam gerando ídolos em nossas vidas. Esse é o desafio de hoje. Você arrancar todas essas coisas que estavam entronizadas no seu coração para que você realmente se prepare para uma verdadeira entrega e para se preencher de total e plena satisfação que o Espírito Santo traz. Jesus prometeu: eu vim para que todos tenham vida plena, tenham vida em abundância. E somente Ele e o Espírito Santo pode causar isso em você. Jesus, Maria e José,
a nossa família vossa é. São Padre Pio, rogai por nós.